Então, na semana passada, meu vizinho Rick me pediu para ajudá-lo a escolher uma televisão novinha de 75 polegadas. E ele sabe o que eu faço aqui para ganhar a vida. Além disso, eu meio que sou o cara da televisão dele há anos, então ele definitivamente procurou a pessoa certa. Ele estava decidido a gastar $3.000 na OLED mais nova da Samsung, porque, nas palavras dele, eu quero o melhor. Fomos a Best Buy. E 20 minutos depois, ele saiu com uma mini LED de $1.200 que fica muito melhor na sala dele, cheia de sol, do que uma OLED. Comprar televisão em 2025 mudou. As antigas regras para escolher a melhor já não valem tanto. LEDs eram a escolha acessível e brilhante para todos. As OLEDs eram caras, escuras e só faziam sentido se você tivesse uma sala de cinema dedicada, com cortinas blackout, por exemplo. Elas eram para entusiastas. Mas agora, a diferença entre elas diminuiu tanto que, em muitos casos, seus hábitos de visualização importam mais do que a tecnologia por trás da televisão. Mas aqui está o que não mudou, apesar de todo esse QLED, QD, OLED, Neo isso e Mini aquilo nos nomes. Você ainda escolhe entre duas tecnologias principais de televisão, OLED e LED. Todo o resto é só marketing, feito para te fazer sentir que você precisa do mais novo e melhor, quando provavelmente não precisa. Então, OLED ainda é só para entusiastas e LED ainda é só a opção prática. Ou isso já mudou? Tem muita coisa para falar aqui. Então vamos lá e vamos começar. Vamos começar com OLED, onde os pixels são a fonte de luz, sem backlight. Cada um pode desligar ou brilhar ao máximo de forma independente. É elegante na sua simplicidade, por isso o contraste e o ângulo de visão são lendários. Ainda lembro da primeira vez que vi um OLED em uma sala escura na Circuit City. Isso já revela minha idade, caso a barba não tenha entregado. Ver o preto real pela primeira vez na televisão foi uma experiência transcendental para mim na juventude. Foi a primeira vez que realmente me interessei por TVs. Era impressionante na época e ainda me surpreende hoje. Mas a tecnologia de TVs chegou a um ponto em que as duas abordagens são muito boas no que fazem. OLED continua forte em seus pontos tradicionais e agora está brilhante o bastante para quase todos os ambientes reais. A LG G5, que testei no início do ano, alcançou mais de 2.200 nits em High Dynamic Range, impressionante para OLED. Isso já é território de mini LED. Anos atrás, OLEDs com mais de 700 nits eram raros, mas hoje não são mais. A maioria dos OLEDs, como a série LGB, alcança cerca de 800 nits, suficiente para a maioria das situações. Ainda pode ter dificuldades em ambientes muito claros. Os modelos premium vão passar facilmente de 1.500 nits de forma sustentável, com aqueles picos insanos de High Dynamic Range que eu mencionei. Quando alguém diz que OLED não é brilhante o suficiente, é importante perguntar: de qual OLED ela fala? Agora, o burn-in ainda é, teoricamente, eu acho, uma possibilidade, mas acabou virando meio que o equivalente nas TVs, aquela ansiedade de autonomia dos carros elétricos. Tecnicamente, ainda é possível, mas na prática vai ser bem raro. A menos que você faça algo meio idiota, tipo deixar o noticiário ligado 24 horas por dia durante uns 6 meses seguidos. Isso não é só ruim para sua televisão, também vai ser ruim para o seu cérebro. Agora, eu já deixei diferentes OLEDs funcionando, tipo no meu setup de testes, por anos, com conteúdos variados rodando. E eu nunca vi burn-in permanente. Já vi retenção temporária de imagem, mas ela desaparece com rápidas atualizações de painel. Nada demais. Modelos QD OLED são mais suscetíveis ao burn-in devido à tecnologia utilizada. Mas, novamente, são casos extremos. A Samsung e a Sony usam algoritmos fortes de proteção de pixels, movendo levemente a imagem e ajustando o brilho para evitar marcas de imagens estáticas no painel. Queima de tela é tão rara quanto ver o pé grande hoje. No entanto, a questão da vida útil vai ser mais relevante. Com os painéis OLED, eles realmente degradam com o tempo, mas normalmente os pixels azuis são os primeiros a morrer. Mas estamos falando de mais de 20.000 horas de uso antes que você perceba uma degradação significativa ao longo do tempo. Isso corresponde a mais de 10 anos de uso comum da televisão. Quando o seu OLED parecer mais escuro, provavelmente você já vai querer trocá-lo.
Vai saber que tecnologia maluca existirá para TVs em 2035. Para não ficar para trás, o LED tornou-se muito sofisticado. Toda televisão de LED usa uma luz de fundo que atravessa filtros e um painel de display de cristal líquido. Então, seja a Samsung chamando de QLED Neo, QLED, ou decidindo rebatizar como Supreme Ultimate Quantum Neo QLED Pro Max Ultra no ano que vem, ainda é basicamente o mesmo conceito. A mágica está na sofisticação que essa luz de fundo atingiu. Os compromissos tradicionais com os quais você está acostumado são muito menores do que costumavam ser. Na verdade, a maioria desses compromissos muitas vezes é imperceptível para a pessoa comum. Agora, eu testei aparelhos mini LED com cerca de 4 a 5 mil zonas de escurecimento individuais. Basicamente, quanto maior o número, mais contraste esses LEDs conseguem criar na tela. 4 a 5 mil zonas de escurecimento geram alto contraste. Se comparar com as primeiras TVs com iluminação de borda, elas não tinham zonas de escurecimento. Você vai entender por que as novas TVs de LED parecem bem melhores que antes. Os melhores modelos de mini LED que testei há um ano chegam tão perto dos níveis de preto do OLED que eu preciso olhar bem de perto para perceber a diferença. Mas o detalhe é que fazem isso entregando mais de 3.000 nits de brilho. É como ter um carro econômico e muito rápido ao mesmo tempo, o que é bem legal. LEDs ficaram muito mais brilhantes com o tempo. A Sony Bravia 9, por exemplo, parece um sol na sala. Essas telas lidam bem com qualquer iluminação, sendo ideais para salas de estar claras. Outro exemplo, o TCL QM8K alcançou cerca de 4.000 nits nos testes, o que é impressionante. Esse brilho traz benefícios reais. O conteúdo em High Dynamic Range ficará mais vibrante e dinâmico. Assistir esportes durante o dia não sofre com cores desbotadas. Se você tem janelas grandes ou prefere muita iluminação, o brilho do LED é uma vantagem clara. A questão do contraste com os LEDs é mais um espectro. TVs de LED baratas ficam desbotadas em cenas escuras. Então, aquelas ofertas de $400 na Black Friday, elas usam basicamente a mesma tecnologia de LED de uns 5 anos atrás, com zonas mínimas de escurecimento local. Então, você meio que recebe o que pagou com essas coisas. Mas TVs mini LED de alto padrão, com zonas de escurecimento local adequadas, conseguem produzir pretos que chegam surpreendentemente perto do OLED. Não chega a ser igual, mas é tão próximo que a maioria das pessoas que compram esses aparelhos nem vai se importar. Especialmente em ambientes mais claros, onde pretos perfeitos vão importar menos. Se você comparar um mini LED e um OLED de alto nível, em uma sala escura, o OLED exibe melhor profundidade e detalhes de sombra. Mas quando você liga qualquer tipo de luz ambiente, como a maioria das pessoas assiste televisão, a diferença entre essas duas tecnologias vai diminuir consideravelmente. O ângulo de visão, no entanto, continuará sendo o calcanhar de Aquiles do LED. Se você sentar muito de lado, as cores vão mudar e o contraste vai cair. Parece que você vê tudo por uma janela suja. Alguns painéis novos são bem melhores nisso. No entanto, a TCL, por exemplo, tem alguns modelos de ponta com ângulos de visão realmente impressionantes. No fim, eles nunca chegam ao nível do OLED, porém, isso é mais relevante para as pessoas do que parece. Se você tem, por exemplo, um sofá grande em L e sua televisão está talvez montada em um canto, as pessoas vão sentar em ângulos bem diferentes. Nessas situações, o ângulo de visão do OLED se destaca. Se todos sentarem de frente para a televisão, o LED funcionará muito bem. Quando o assunto é jogos, as duas tecnologias serão ótimas. Agora, os dias de ter que escolher OLED só por causa do menor input lag já acabaram completamente. A maioria das TVs boas tem menos de 20 ms no modo jogo, e muitas quase atingem 10 ms. Xbox, Series X e PlayStation 5 popularizaram jogos a 120 Hz, e tanto OLED quanto LEDs avançados suportam esse recurso. E muitas vezes, indo além disso, chega a cerca de 144, às vezes até 165 Hz. Agora, o OLED ainda vai ter vantagem com o tempo de resposta dos pixels, o que importa para jogos competitivos. Falamos da diferença entre 0,1 milissegundos e 2 milissegundos de tempo de resposta. A menos que queira ser profissional em Call of Duty ou jogue muitos jogos de tiro rápidos, você provavelmente nem notará a diferença. Se cada milissegundo faz diferença, você já sabe que OLED é a escolha certa.
Para a maioria dos gamers, o mais importante é suporte a 120 Hz, taxa de atualização variável e HDMI 2.1 suficiente para todos os dispositivos. Agora, modelos OLED e LED terão boas opções nesse aspecto. Por exemplo, a LG C5 tem 4 portas HDMI 2.1, o que é fantástico. Modelos LED mais baratos geralmente têm apenas uma ou duas portas. Então, certifique-se de conferir as especificações se jogos forem realmente importantes para você. Agora, passando por algumas recomendações, novamente para OLED, a LG C5 é provavelmente por onde a maioria das pessoas deve começar. É o equilíbrio entre preço e desempenho. Ela costuma custar menos de $1.300 no modelo de 55 polegadas e traz tudo que faz o OLED ser especial. O processamento é excelente, com todos os recursos de jogos desejados, e a interface WebOS está ótima. Se quiser economizar, a série B4 mostra que não é preciso gastar muito para aproveitar os benefícios do OLED. Não é tão brilhante quanto a C5, mas ainda é OLED, com pretos perfeitos e ótimos ângulos de visão. Se quiser avançar do modelo C5 a G5, traz a nova tecnologia OLED de 4 camadas, da LG. Isso é realmente mais brilhante do que as gerações anteriores. Estamos falando de grandes melhorias no brilho High Dynamic Range, não só um leve aumento. O ponto negativo é que custa bem mais caro e você paga a mais por algo com design de Walmart e só um pouco mais de brilho. Para a maioria, o C5 é o melhor custo-benefício. Se busca um QD-OLED, o Samsung S90F oferece essa tecnologia a preços mais acessíveis. Seu brilho é mais colorido que o de um OLED tradicional. Acho que as cores desse modelo são um pouco super saturadas de fábrica, mas é só reduzir, nada demais. O S95F que tenho possui revestimento anti-reflexo que funciona muito bem. Se o controle de reflexos é importante para você, essa será uma ótima opção. Inicialmente, eu estava bem cético em relação às telas OLED foscas, mas a implementação da Samsung não prejudica tanto a qualidade da imagem quanto eu esperava. Ainda parece nítido e ótimo. Agora, o Sony Bravia 8 Mark II será minha escolha para entusiastas de filmes. O processamento da Sony continua sendo o melhor para diversos conteúdos, e o som surround embutido é surpreendentemente bom para uma televisão mostrando uma habilidade única da marca. No entanto, você vai querer pensar nisso para fazer com que materiais de origem de menor qualidade pareçam melhores do que deveriam. Se você vê muitos filmes antigos ou conteúdo sem masterização perfeita, o processamento da Sony realmente justifica o preço mais alto. Também destaco o Panasonic Z90 e 5B, mesmo que você não ouça esse nome há tempos, Panasonic. Eles saíram do mercado dos Estados Unidos da América há alguns anos, mas voltaram com alguns modelos realmente impressionantes. O processamento de imagem deles prioriza precisão em vez de impacto, agradando certos espectadores. A oferta desses produtos nos Estados Unidos da América será limitada e o preço alto. Se encontrar um, compre. Algumas recomendações para LED. A TCL QM6K pode ser o melhor negócio de televisão de 2025. E eu estou falando sério, é tipo menos de $800. Você tem mini LED, pontos quânticos e um brilho que supera TVs que custam o dobro. O aparelho da foto não é perfeito, pois os algoritmos de escurecimento local podem ser agressivos. Não é o mais preciso nas cores, mas acerta nos tons de pele. Pelo preço, é impressionante. A versão de 65 polegadas costuma entrar em promoção por menos de $700, um valor incrível. Modelos QM, 7K e QM-AK da TCL prometem mais desempenho. Se você quiser gastar um pouco mais de dinheiro, você terá algoritmos de escurecimento local melhores, um brilho máximo mais alto e uma precisão de cores aprimorada. O QM7K é provavelmente uma das minhas TVs favoritas de teste porque entrega muito mais do que se espera para um da sua categoria. A U8 Kojé da Hisense me impressiona pelos recursos de jogos e brilho. Embora, às vezes, esse brilho possa ser um pouco exagerado, então você realmente precisa diminuí-lo. Mas, sabe, esses são bons problemas para se ter. Ela é excelente para esportes e filmes de ação. A Hisense melhorou bastante os recursos para jogos, oferecendo altas taxas de atualização e input lag baixo.
A U7N é econômica e tem desempenho de mini LED, já a U8N oferece performance superior. A contagem de zonas de escurecimento local e o renomado processamento da Sony estão presentes na Bravia 7 Mini LED. Ela não é tão brilhante quanto outras concorrentes, mas seu processamento de movimento e upscaling são excelentes. Se você assiste muito esporte ou talvez conteúdos mais antigos, as vantagens de processamento da Sony ficaram realmente evidentes nos últimos anos. A Sony Bravia 9 é provavelmente a melhor televisão display de cristal líquido que já testei. Ponto final. Sério, o escurecimento local. O escurecimento local é tão bom nesse modelo que geralmente rivaliza com o OLED em muitas cenas escuras. E a capacidade de brilho dessa televisão é simplesmente impressionante. O Samsung QN80D é uma recomendação sólida, embora não tão empolgante. Ele faz tudo bem, mas nada excepcional. Construção, interface e imagem são todas boas. Pelo preço da Samsung, você acha opções melhores de outras marcas. A Samsung oferece o QN 90D superior, mas bem mais caro. O QN 900F da Samsung também existe. Se você quiser gastar como se fosse em um modelo topo de linha, por uma resolução 8K, que você realmente ainda não pode usar, eu já vi pessoalmente. Parece ótimo, mas quase não haverá conteúdo disponível em 8K, e os benefícios do upscaling não são realmente tão dramáticos, a ponto de justificar o custo para a maioria das pessoas, pelo menos na minha opinião. Agora, eu poderia continuar falando dessas recomendações, mas essas são só algumas que vieram na minha cabeça agora. Se tiver outras recomendações de conjuntos que você gosta, conte nos comentários abaixo. Leio todos os comentários e me interesso de verdade pelo que você pensa e te empolga. Para concluir, volto à introdução e falo sobre a história com meu vizinho. Ao chegar à casa dele, fiz 2 perguntas simples que economizaram mais de $1000 para ele. Onde essa televisão vai ficar e quão iluminada é essa sala? Ele queria substituir a televisão principal na sala de estar dele. Eu já sabia que ele tinha as mesmas janelas voltadas para o oeste que eu. E eu também sabia que ele tem, uma birra estranha contra cortinas blackout. E ele não gosta de telas foscas em TVs. A LG G4 OLED de 77 polegadas de $3.000 que ele queria não funcionaria com aquela janela enorme. Mas havia uma mini LED de 75 por $1.200 que eu já adorava e era brilhante o bastante para superar o sol. A TCL QM7K. Agora, se ele fosse colocar essa televisão em uma sala de cinema no porão, ou se ele não tivesse algum trauma secreto e estranho com cortinas blackout, eu teria recomendado uma OLED para ele todas as vezes. Pretos perfeitos são mais importantes que brilho máximo ao se ter algum controle de iluminação. Mas nessa situação, o LED obviamente seria melhor, apesar de custar menos da metade do que aquele que ele queria originalmente. A maioria das pessoas pensa demais nessa decisão. Se o seu quarto fica claro durante o dia e você assiste muito esporte ou televisão durante o dia, é só comprar uma televisão LED muito boa. Se você assiste principalmente filmes à noite ou se tem um controle de iluminação muito bom, as vantagens naturais do OLED vão se destacar facilmente. Se você está em dúvida, qualquer tecnologia deve te satisfazer. Não se prenda à ficha técnica. Os números de brilho máximo e as taxas de contraste só contam parte da história. Uma televisão com especificações superiores pode parecer pior ao assistir conteúdo real na sua sala. A melhor televisão é aquela que funciona bem para a sua situação específica, não necessariamente a que tem as especificações mais impressionantes. E o OLED, ele continua ficando cada vez mais brilhante. Com a queda do preço, a retroiluminação de LED se torna mais sofisticada a cada ano, mantendo-se acessível. Exceto talvez aquelas TVs micro-vermelho, verde e azul LED de $30.000 que você vê por aí. Até essas terão preço reduzido com o tempo, boas tendências para os consumidores. Mas para a maioria das pessoas que estão trocando suas TVs, que já têm 5 anos ou mais, qualquer um dos caminhos vai ser uma melhoria enorme para você. Novamente, o segredo é combinar a tecnologia com a sua situação real de uso, não ficar correndo atrás de especificações ou nomes de marcas. Coloquei os links dessas TVs e nossos vídeos de comparação na descrição abaixo. Esses vídeos analisam detalhadamente modelos e tecnologias. O mercado de TVs muda rápido.
mas entender esses fundamentos vai te ajudar a evitar alguns erros bem caros. Talvez você fique tão satisfeito quanto meu vizinho Ricardão, que ainda me manda mensagens. As fotos dos jogos de futebol dele ficam incríveis na TCL QM 7K, que ele nem planejava comprar ao entrar na Best Buy. Obrigado por assistir. Espero que tenha aprendido algo. Até a próxima!